Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E definidos os confrontos da Copa do Brasil, os jogos foram sorteados agora há pouco. Hoje teve o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil, que seria equivalente ao que era antes a terceira fase, que é os 16 avos. Os 20 times da Série A entraram só agora, mais os 16 classificados também da fase 4, que é as fases preliminares antes de chegar agora. E agora que a Copa do Brasil começa de fato para os grandes do Brasil. E agora saiu todos esses confrontos, todos foram sorteados, até os mandos já foram sorteados. Daqui a pouco eu vou falar dos mandos de campo de cada um, mas primeiro vamos falar dos confrontos e também do meu São Paulo. Para começar, teve o primeiro confronto Atlético Mineiro e Ceará, depois Grêmio e Confiança, Botafogo e Chapecoense, Palmeiras e Jacuipense, Santos e Coritiba, Cruzeiro e Goiás, Vasco e Paysandu, Bragantino e Mirassol, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Fortaleza e CRB, Corinthians e Barra, Flamengo e Vitória, Bahia e Remo, Fluminense e Operário, Internacional e Atlético, e o São Paulo vai pegar o Juventude. Cara, sinceramente, falando agora do meu São Paulo, para começar aqui, o São Paulo pegou uma pedreira, principalmente jogando fora de casa. Tem que ter atenção nesse jogo aqui. No jogo de ida no Morumbi, abrir 2-0, 3-1, que seja, para ir com uma boa vantagem pro Jacone. Jogar no Jacone é muito difícil. O São Paulo só vai ganhar lá depois de 26 anos. 20 e poucos anos sem ganhar do Juventude lá. Que a gente não conseguia vencer os caras de jeito nenhum. O São Paulo venceu ano passado por 1-0. Vitória importante para se salvar do rebaixamento. E agora vai jogar de novo pela Copa do Brasil. As equipes recentemente se enfrentaram de novo em 2022. E o São Paulo ganhou de 4-2 no agregado, bateu o primeiro jogo no Jacone em 2-2 e no Morumbi 2-0. E em 2016 tinham se enfrentado também, que o São Paulo tinha sido eliminado de forma vergonhosa por um Juventude que disputava a segunda divisão. Não me lembro se era a segunda ou terceira divisão, mas perdeu no Morumbi por 2-1 e no Jacone só não conseguiu reverter. Conseguiu ganhar de 1-0, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis. Então o São Paulo agora vai em busca da classificação de novo. Tem que passar do Juventude com todo o respeito, porque é um time de Série B contra o time de Série A. São Paulo não é super favorito, mas é favorito para esse confronto. E a obrigação é passar. Ainda mais que o Juventude tem o Jandrei no gol. O goleiro esse que acabou eliminando a gente ano passado da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E falando nisso, o São Paulo não pode se desligar igual fez ano passado. Ano passado, contra o Atlético Paranaense, abriu 2-0, tava fazendo um bom jogo e tomou um gol no final idiota e acabou culminando na eliminação. Nesse ano não pode acontecer isso. O São Paulo não pode tomar gol. Cara, cada gol na Copa do Brasil que a gente faz, talvez até fazendo 2-0, é muito importante pro jogo de volta. Ainda mais num jogo que a gente nem vai jogar dentro do Morumbi o primeiro jogo. O primeiro jogo é no Morumbi, o segundo jogo é fora de casa. Então o São Paulo tem que fazer 2-0 ou mais e ir tranquilo pro jogo de volta, para não se preocupar tanto com uma possível desclassificação já na quinta fase. Eu vou comentar aqui um pouco sobre os confrontos. O primeiro, já falei que o mando é do Juventude para esse jogo. Agora eu vou falar dos outros. Já tenho aqui os mandos de campo de cada um e eu vou falar agora. Falando agora dos mandos, Ceará e Atlético Mineiro, com o mando sendo do Ceará. Jogo de volta, jogo de ida vai ser lá na Arena do RV. Confiança e Grêmio. O jogo de ida na Arena do Grêmio, o jogo de volta lá na Casa do Confiança. Chapecoense e Botafogo, jogo de ida no Newton Santos, jogo de volta na Arena Condá. Jacuipense e Palmeiras, jogo de ida no Allianz Parque, jogo de volta na Casa da Jacuipense. Coritiba e Santos, jogo de ida na Vila Belmiro, jogo de volta no Couto Pereira. Cruzeiro e Goiás, jogo de ida em Goiânia. Jogo de ida em Goiânia, na Serra Dourada, e o jogo de volta no Mineirão. Vasco e Paysandu, jogo de ida na Casa do Paysandu e jogo de volta no São Januário. Clássico caipira, Mirassol e Bragantino, que é um clássico do interior paulista, jogo de ida em Bragança Paulista, jogo de volta em Mirassol. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, jogo de ida na Liga Arena, e jogo de volta no estádio do Atlético Goianiense. CRB Fortaleza, jogo de ida na casa do Fortaleza no Castelão, em jogo de volta dentro da casa do CRB, que é a Arena Rei Pelé é o nome. Corinthians e Barra, jogo de ida na casa do Barra e jogo de volta na Neoquímica Arena. Vitória e Flamengo, jogo de ida no Maracanã, jogo de volta no Barradão. Remo e Bahia,
Inclusive, esse é um reprise do jogo que teve ontem, que o Remo aplicou 4x1 no Bahia. Jogo de ida acontecendo na Fonte Nova, jogo de volta no Mangueirão. Fluminense e Operário, jogo de ida acontecendo na casa do Operário, jogo de volta no Maracanã. Internacional e Atlético, jogo de ida na casa da Atlético e jogo de volta na casa do Inter. E para fechar, São Paulo e Juventude, jogo de ida no Morumbi e jogo de volta lá no Jacone. Esses foram os mandos de campo da Copa do Brasil. Sinceramente, aqui os times de Série A vão passar com certa facilidade. Vai ter uns confrontos de Série A aqui, como por exemplo Vitória e Flamengo, Remo e Bahia, Mirassol e Bragantino, que aqui já é e Coritiba e Santos, que é uns duelos um pouco mais equilibrados, mas os times como Flamengo, Corinthians, teremos praticamente todos os times de Série A classificados, menos o Fortaleza, que vai ser da Série B, que como tá jogando contra o CRB, que é um confronto de Série B, vai ser algum dos dois que vai passar. Acredito que seja o Fortaleza. Espero que isso aconteça mesmo, que o São Paulo passe. E vamos ver o resto dos confrontos. Lembrando aqui que os jogos estão marcados para o dia 13 de maio. 22 de abril o jogo de ida e 13 de maio o jogo de volta. Agora sim, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos pro próximo vídeo. Curtam bastante esse vídeo, compartilhem. Me sigam para mais aqui no TikTok, no YouTube. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou!